Uniclac. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa em que horário você esteja assistindo isso. Para você, aluno do LAC Concursos, é um prazer muito grande poder voltar a falar com vocês. Sou o professor Rodrigo de Biologia, temos aí mais um momento para a gente trabalhar algum assunto importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E o assunto que está previsto para esse encontro, né, é a gente falar um pouquinho sobre ciclo celular. Né? Os editais de concursos, quando contemplam biologia, acabam colocando a ideia de ciclo celular como um dos componentes curriculares, muito por conta da necessidade do conhecimento do ciclo celular para você entender divisão celular, faz parte do assunto, ciclo, divisão celular, mitose, meiose, e tudo que permeia isso. Por exemplo, aumento da velocidade de mitose, e isso é consequência normalmente de câncer, né? Alteração gênica que leva a essa ocorrência, então, de um aumento da velocidade de multiplicação celular. Uma outra coisa atrelada ao assunto é a falha durante a formação dos gametas. E isso pode levar às alterações cromossômicas numéricas, até mesmo alterações estruturais, mas normalmente são as alterações numéricas cobradas por conta daquilo que nós normalmente, não sempre, mas normalmente chamamos de não disjunção cromossômica durante a anáfase meiótica. Observe essa frase. Não disjunção cromossômica durante a anáfase meiótica. Então, o aluno tem que lembrar o que é meiose, tem que lembrar a anáfase, se é 1, se é 2, ele tem que saber diferenciar a anáfase 1, a anáfase 2. Então, para isso, tem que ser feito um estudo completo sobre o ciclo celular. E esse é o nosso objetivo. Se você olhar para o quadro agora, você está vendo aqui, ó, ciclo celular. Você vai assistir de maneira organizada, tá? Eu peço para que você assista 2 aulas em sequência. Essa primeira, eu estou falando de intérfase e de mitose, tá? E na próxima aula eu falarei de meiose. Então é muito interessante que você se organize nesse sentido, que você assista a essa primeira aula, tá? E aí já assista a segunda para fechar o conhecimento sobre divisão celular, ciclo celular. Tudo bem? Combinado então? Primeira parte começa agora com intérfase e mitose e, obviamente, eu vou começar usando a minha comum estratégia, né, que é apresentar a vocês como isso já foi cobrado. Então, vou voltar aqui para o meu cantinho tradicional e olhar com vocês como a cobrança já ocorreu em concursos para, por exemplo, cargos de perito. Tá? Os processos que permitem a formação de novas células são os mecanismos de divisão celular, a mitose e a meiose. Quanto à meiose, esse exercício então ele é específico para meiose, assinale a alternativa incorreta. E aí ele vem com várias afirmações, tá? E você quem vai ter que localizar qual é a incorreta. Rodrigo, você disse que nós faríamos 2 aulas. Você disse que essa primeira aula é intérfase e mitose. A segunda aula é que é meiose. E você coloca um exercício que fala sobre meiose? Não entendi. Deixa eu explicar para você. Para aprender meiose, você tem que saber mitose. Não tem jeito. Tá? Eu sei que para alguns esses assuntos causam até meio que horripilância, né? Você estudou isso, de repente, no teu ensino médio e nunca mais estudou? Ou relembrou, mas não quer se aprofundar? Não há necessidade de um aprofundamento muito grande, tá? Mas sim diferenciar os processos. Então, a mitose é um processo mais fundamental, mais recorrente e mais básico.
a gente fala primeiro de mitose, e quando estuda a mitose, a gente já está estudando mais do que a metade da meiose. A meiose tem 2 pontos mais importantes que diferenciam ela da mitose. Então, é aquela famosa história. Se você aprendeu a dirigir, né, em um carro que é mais simples, provavelmente uma direção um pouco mais dura, talvez, um câmbio mecânico, né, manual. Quando você passar para um carro automático, com direção elétrica, é só tranquilidade. É só facilidade. Você aprendeu no mais difícil, o mais fácil você acaba dominando com facilidade. Essa é a ideia, tá? Então confie em mim que o ideal é você ser cobrado de meiose, porque quando você é cobrado de meiose, você está sendo cobrado no todo, da forma mais difícil possível. Mas para chegar ao entendimento do mais difícil, você tem que começar pelo mais fácil, que é a mitose, e eu vou mostrar isso a vocês agora. Tá? Então como é que a gente vai começar esse nosso estudo? Primeiro entendendo o que é um ciclo celular. Senhores, nós já desenvolvemos nessas nossas aulas o conhecimento de que célula ela é uma estrutura viva. E qualquer estrutura viva não tem eternidade. Ela tem um período de funcionamento. Nasce, cresce, se desenvolve, amadurece e morre. Tá? Do mesmo jeito que tem ciclo vital, nós temos ciclo celular. Até porque vários organismos vivos são unicelulares, né? Então, o ciclo celular, ele compreende toda a preparação para a divisão de uma célula e depois o processo de divisão dela. Tá? Isso é um ciclo celular. Preparação para a divisão e depois a divisão celular. Uma célula nasce oriunda de outra. Então, a divisão marca o surgimento de uma nova célula. Essa que surgiu, ela vai se desenvolver e se preparar e se dividir novamente. Essa é a ideia de um ciclo celular. Tá? Como a gente está falando de mitose, essa sequência ela é contínua. Se fosse uma meiose, uma célula surge, dá origem a outras e para o processo. É esse entendimento que você vai ter ao final de nossas aulas. Tá? Então dá uma olhada. A intérfase, alguns falam sem esse acento, interfase, sem problema, é a fase que precede qualquer divisão. Então não importa se mitose ou meiose, toda célula primeiro faz o período de intérfase. Tá? Essa intérfase ela é fundamental, ela é importantíssima. Eu gosto muito de dar um exemplo para a intérfase em relação a uma mudança que você faça na sua casa. Digamos que você vai mudar de casa. Você tem que fazer toda uma preparação para o evento mudança em si. Tá? Vamos fazer de conta que é aquela mudança convencional que você contratou uma empresa de mudança. Gente, a casa para onde você vai, ela tem que estar toda pronta para você ir. A casa, apartamento, o imóvel. Você tem que ter feito toda a limpeza, tem que ter deixado os espaços livres, as autorizações concedidas para você entrar. Provavelmente lá na casa onde você está, é você quem está organizando tudo para que no dia da mudança seja feito só o basicão. E qual que é o basicão? Coloca para dentro do caminhão e transporta. Então, o período de intérfase, na verdade, ele é muito mais complexo do que a divisão em si. Tem alguns exercícios, inclusive, que gostam de fazer essa comparação. Dizendo assim, quanto tempo leva a intérfase quando comparada com a divisão em si? Se nós imaginássemos 24 horas, você pode ter certeza que 2/3 disso ou mais são de intérfase. Tá? A divisão em si, ela seria só a parte final. Então a célula gasta bastante tempo para se preparar e ela completa o processo físico, mecânico com a divisão. Tá? Dentre essa preparação importante, o que a célula tem que fazer? Duplicar tudo que tem lá dentro. E aí esse tudo que tem lá dentro, nós temos algo que é um pouco importante, que é material genético. Então é durante a intérfase
que vai acontecer a duplicação do material genético. Tá? Quando o material genético é duplicado, como você já viu comigo, como agora, para cada molécula, melhor dizendo, para cada molécula de DNA, nós temos uma cópia, os cromossomos passam a ser cromossomos duplos. Tá? Passam a ser cromossomos duplos. Tá? Eu gosto de brincar e falar que durante a divisão celular, o material genético ele começa simples, depois ele vai sofrer uma duplicação e depois ele vai separar. E há bastante tempo eu uso uma mesma estratégia que é assim, ó, sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, só não tem mais aquele quero mais o quê, tá? Então assim, o material genético é simples, ele vai ser duplicado, cópia, braço, cópia. E depois vai acontecer o quê? Uma separação. Por que uma separação do material genético? Nesse caso a gente vai citar. Porque vou formar duas células. Cada uma vai ter a sua bagagem genética. A bagagem original e a cópia. Só isso. Então eu duplico o que tem dentro e separo. Então, de importância, duplicação do DNA, a formação dos cromossomos duplos que posteriormente se separarão. E esse processo ele é subdividido em G1, S e G2. É o que vai aparecer aqui para vocês. Essa subdivisão da intérfase. Tá? Esse G é de gap, tá? De estacionário, de alguma coisa nesse sentido. Tá? De intervalo. Né? Não tem uma tradução ao pé da letra. Tá? Então, no período G1, nós temos um material genético simples. Acontece uma intensa síntese proteica. Acontece duplicação de organelas, escuta bem o que eu estou falando para você. Intensa síntese proteica, duplicação das organelas, a célula vai aumentar o seu volume, ela vai crescer, tá? Para que depois aconteça o período S, que normalmente é o mais cobrado dos vestibulares, dos concursos públicos, tá? Então você fica de olho, porque a gente tem uma banca que pertence a uma universidade. Né? Ou é uma banca que pertence a uma empresa contratada por uma universidade, por uma secretaria. Provavelmente tem ali nessa banca professores que atuam na elaboração de questões de vestibulares pelo Brasil, de concursos pelo Brasil. Então a cobrança normalmente ela é uma cobrança semelhante. Ó, síntese de DNA. Fase S é a mais importante. S de síntese mesmo, tá? S de síntese. Então, ó, eu tenho a duplicação do DNA na fase S. E depois, a fase G2, a gente chama de complemento da síntese proteica. A gente diz isso, né? Que vai acontecer o complemento da síntese proteica. Porém, o evento mais importante é a fase S. Tá? Nesse gráficozinho aqui, ó, fica fácil de perceber isso. Ó, o que era no período G1, o material genético simples, olha aqui, ó, eu tenho um DNA. Após a fase S, eu tenho 2 DNAs. O DNA original e a cópia. G1, S, G2. G2. No G2 eu tenho cópia do DNA. Por quê mesmo? Porque em algum momento vai acontecer a separação, tá? Então, observe que no gráfico, é importante tomar cuidado com essa questão de imagens, de gráficos em provas, dá uma olhada. No gráfico nós temos crescimento. Esse crescimento, ele basicamente corresponde a quê? Duplicação do DNA, tá? Essa duplicação do DNA ocorre na fase S, não pode esquecer, S duplicação do DNA. Tá? Eu coloquei uma observação que vai aparecer bem aqui para vocês agora, que é assim, é de praxe aparecer esse tipo de coisa, mas provavelmente você vê isso em matemática, em física, tá? E acaba se ficando fácil. Dá uma olhada, alguns autores gostam de usar esse momento G0. Né? Isso aqui é influência da física, por exemplo, né? É o ponto inicial. Então quando o cara quer fazer um marco, o G0 estaria aqui. Né? Perdão. Aqui estaria o G0, é o marco inicial da nossa análise, tá? Então, alguns acabam mostrando, citando esse G0, mas o convencional é G1, S e G2. Né? Pelo conhecimento seu das exatas, você sabe que o 0 é só para indicar o ponto de início do processo, tá bom? Beleza? Então,
Toda divisão, ela é antecedida de um período de intéfase, que vamos relembrar, dentro de um ciclo, a intéfase, ela necessita de muito mais tempo, de muito mais investimento energético, de muito mais síntese proteica. Então aqui nós temos intensa síntese proteica, G1, duplicação das organelas também, né? Organelas duplicam, a célula fica maior. Sínteses, aqui nós estamos falando basicamente do que? Duplicação do DNA, fase S, e a fase G2, complemento. Aí sim a célula está prontinha para se dividir, né? Bom, se fizermos a revisão da intérfase, nós já podemos começar a falar de divisão propriamente dita. E que divisão vai ser essa? Vai ser mitose. Bom, a mitose é uma divisão equacional, e por isso, pelo fato dela ser equacional, o símbolo dela é aquele E, exclamação, fatorial, como queira falar. Vai aparecer bem aqui assim daqui a pouquinho, tá? O que quer dizer uma divisão equacional? O número de cromossomos não vai nem aumentar e nem diminuir. Ele vai permanecer equilibrado. Equação, igualdade, tá? Os fins justificam os meios, assim nos ensinou Maquiavel. Então eu gosto de fazer a seguinte zoeira. Mitose, ela é representada por E, porque o número de cromossomos permanece igual. Relembrando, os fins justificam os meios. Permanece igual a quantidade de cromossomos. Pense nessa bobagem que você não vai se confundir na hora da prova. Então, o E é de mitose. A quantidade de cromossomos permanece equilibrada. Equacionalmente equilibrada. Igualdade, igual. Tá? Que tipo de divisão, que tipo de célula, melhor dizendo, pode passar por meiose? Por mitose, perdão. Que tipo de divisão pode passar por mitose? Tanto células haploides, quanto células diploides, tetraploides, pentaploides. Esquece do número. Qualquer célula pode fazer essa mitose, tá? Agora, é claro que vai variar de organismo para organismo. Na prova que você pretende fazer, então lá no teu concurso, como isso vai cair? Provavelmente vai cair uma célula 2N fazendo mitose. É muito provável, tá? Por quê? Já vou dizer para você por que vai aparecer a célula 2N, tá? A célula diploide. Ó, não há alteração do número de cromossomos, tá? Entre célula mãe e filhas. E o símbolo que eu falei para vocês, o símbolo da mitose está aqui colocado. Então, como eu disse antes, tanto célula haploide quanto célula diploide, tetraploide, triploide, pentaploide, poliploide, não importa. O que importa é que vai ser assim, ó. A célula tem uma certa quantidade de cromossomos, vai formar outras duas com a mesma quantidade. Ó o N aqui, ó. Mesma quantidade. Ó, 2N. 2N. Ah, Rodrigo, eu tô vendo que tem um ND, depois tem NS. É porque, vamos lembrar? Quando a célula começa a se dividir, como é que está o material genético dela? Ele está simples ou está duplicado? Duplicado. E quando ela terminar o processo de divisão, vai acontecer o quê? Volta a ser simples. 2N duplicado. E ao final, volta a ser simples. Tá? Então, eu tenho 50 peças peças de joguinho, desses Lego, vou fazer propaganda aqui, e vou montar uma estrutura. Né? Uma pessoa viu e falou, nossa, eu quero montar uma igualzinha a essa. Cara, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar outras 50 peças, duplicar, as mesmas 50 peças, então, semelhantes, entregar para essa pessoa e falar, bom, tô seu. Então você duplica e depois separa. Quando você vai ter ao final os dois objetos construídos semelhantes. Mas você teve que primeiro duplicar o material. Não dá para separar do teu. Ah, vou formar um boneco sem cabeça. Não vai rolar, né, velho? Então, eu preciso duplicar o material para depois separar. Duplicar o material para depois separar. Duplicar para depois mantê-lo como simples. Tá? Então, se fosse aqui, ó, uma célula 2480N, eu teria 2480N duplicados, que formaria duas células 2480N. Só que eu vou no material genético simples. Essa é a ideia. Tá? Uma coisa que eu quero que você aprenda, que você saiba, é que a mitose ela é subdividida
E aí vem aquela parte que talvez você vai falar assim, puta, isso é massacrante, né? Porque a mitose ela é subdividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. São 4. Ah, Rodrigo, eu sou do tempo que tinha mais uma. Isso aí acabou, tá? Isso não tem. A galera bem das antigas aprendeu assim, prófase, metáfase. Não, esquece. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. 4 fases. Tá? O que eu preciso que você entenda? Que dessas 4 fases, nós temos uma que é mais citada em provas, principalmente para você que fará concurso para Politex. Tá? Quando eu digo Politex no plural, você está entendendo já que é pelo Brasil todo. Tá? Vamos começar aqui pela prófase, primeira fase, fase inicial, primeira fase, prófase, primeira fase. Tá? A célula ela está naquele formato convencional. Em que sentido? Ó, tá vendo a carioteca? Você já aprendeu comigo isso. Ó, carioteca. Ó, a cromatina, material genético descondensado. Tá? O que essa célula fez? Ela duplicou todas as organelas. Inclusive você tem 2 centríolos aqui, ó, ou centrosomos, ou centrocelulares, tanto faz. Centríolo, eles estão duplicados. Ó, eu tenho 2 peças, tá? Chamadas centríolo. O que vai acontecer? Essa célula ela vai passar por um conjunto de modificações. Essa é a célula classicamente de interfase, tá? Interfase. E agora, na prófase, alguns eventos vão acontecer. Como é que eu sei que essa célula ela está saindo da interfase e está entrando em prófase? Porque o material genético ainda está descondensado. Só que aqui indicou para mim assim, ó, cromossomos duplicados em condensação. Olha os eventos que eu coloquei para vocês aqui. Tá? É claro, gente, que vocês têm esse material disponível, né? Aqui no LAC a gente disponibiliza esses materiais para você já acompanhar, né, junto aí. Então, você lê essas informações, mas observe que eu coloquei algumas coisas aqui em vermelho que são mais marcantes. Tá? Dos eventos importantes eu gostaria que vocês soubessem nessa divisão, na prófase nós temos o que, né, de mais importante? A condensação dos cromossomos, início do processo de condensação dos cromossomos. Ah, mas aqui está escrito espiralização. Poxa, o cromossomo para condensar, ele vai tendo o filamento de DNA enrolando em torno de proteínas chamadas histonas. Já soltou pipa ou já viu alguém soltando pipa? Tá? Ou pegou uma linha para costurar alguma coisa. Você enrola essa linha no eixo de alguma estrutura. Na época de pipa era lata, né? Você pegava uma lata e enrolava a linha ali. Hoje tem uma galera mais gourmet, né? Que tem uma madeirinha assim, tal, que enrola ali a linha. Se brincar, é aquele novelo de plástico grandão industrial. Beleza, o que importa é que tem uma estrutura onde a linha é enrolada. A linha seria o filamento de DNA e a estrutura é uma proteína globulosa chamada histona. Tá? Então, em nossas células, essas células eucarióticas, essa histona está presente, na procariótica não. E aí vai acontecer esse enrolar. Então, gradativamente, o material genético vai sofrer o que a gente chama de condensação. Por isso que é início da espiralização, tá? Para a formação de cromossomos. Essa carioteca aqui, ó, ela vai sofrer o que a gente chama de desorganização. Qual que é o objetivo do processo? O material genético duplicado, ele tem que ser separado em 2 conjuntos semelhantes e tem que migrar para os lados opostos para que a célula possa se dividir. Como é que ele vai migrar para os lados opostos se essa membrana atrapalha o processo? Então, momentaneamente, a carioteca vai sofrer desorganização. Além disso, nós temos alguém que vai orientar esse processo de separação. Esse alguém serão os centríolos. Então, prófase, o que acontece de importante? Início do processo de condensação dos cromossomos, desorganização da carioteca, do nucleolo, né, aquela peça globulosa que fica no núcleo, e o que a gente chama de formação do fuso. Rodrigo, fuso é. Aqui você está vendo tracinhos pequenos, que para você, pela tela, talvez fique mais difícil, mas daqui a pouquinho você vai ver esse fuso grandão, que é na próxima fase. Ali foi início da formação do fuso, prófase. Metáfase, meta tem algum meio aqui envolvido.
tá? Alguma coisa meio, tá? Metade, algo nesse sentido. Aí a metade do processo, dá uma olhada na posição dos cromossomos e veja se estamos falando de metade do processo. Não, é o posicionamento dos cromossomos. A metáfase é um ponto onde os cromossomos estão posicionados no centro da célula. É isso que eu quero que você saiba. Os cromossomos estão posicionados no centro da célula. Observe que eles estão todos vistosos. Eu vou voltar uma imagem. Olha a diferença dessa imagem. Olha o material genético em filamentos já duplicados, porém só fios, filamentos já duplicados. E olha agora como é que está o material genético. Ó, todo em forma de cromossomos. Na metáfase, os cromossomos estão posicionados no centro da célula. Não se assuste, mas esse centro da célula foi chamado de placa equatorial, tá? Equatorial, olha o posicionamento aí, placa equatorial. E observe as fibras. Essas fibras, senhores, são como se fossem linhas de pescadores. Eu adoro dar esse exemplo. Ó, eu tenho um centríolo aqui de um lado e um centríolo do outro. Como se fosse um pescador de um lado, um pescador do outro, e os cromossomos são um monte de peixe. O que esses centríolos farão? Eles vão lançar as suas linhas, eles orientam, né, o lançamento das fibras proteicas, são proteicas essas fibras, tá? Essas fibras são sintetizadas, se é proteico, tem o ribossomo participando, e essas fibras vão se ligar aos cromossomos, como se fosse o pescador lançando a sua linha para fisgar o peixe. Tá? Daqui a pouquinho você vai entender melhor por que eu estou citando esse exemplo, de fisgar o peixe. O peixe é o cromossomo. Ó, então aqui vão aparecer as informações que eu quero que você tente memorizar, porém, sobre metáfase, o mais importante é, primeiro, posicionamento dos cromossomos no centro da célula, placa equatorial. E esse segundo item que eu vou falar para vocês agora é bastante importante para a prova de perícia. Muito importante para a prova de perícia. Lá vai. Eu quero contar quantos cromossomos eu estou enxergando nessa célula. Vou contar. Quantos cromossomos tem? Ó? 1, 2, 3, 4. Pergunto a vocês. Lá vou eu fazer a comparação usando, né, as minhas imagens aqui. Você consegue enxergar aqui, ó, que tem 4 cromossomos? Olhando aqui, dá para enxergar que tem 4 cromossomos? Não dá. Porque aqui está tudo descondensado ainda. Não está organizado. Não está individualizado o material genético. Na prófase, o material genético está desorganizado. O material genético ainda está desespiralado. Na metáfase, a gente tem uma frase que é muito clássica. E a frase é assim, ó. Os cromossomos atingem o maior grau de condensação. De novo, os cromossomos atingem o maior grau de condensação. Ou seja, eles ficam o mais vistosos possíveis. Tá? Eles ficam completamente visíveis, perceptíveis pela microscopia óptica. Inclusive coloquei aqui, ó. Eles são visíveis ao microscópio óptico. Então, se eu quero contar quantos cromossomos tem em uma célula, eu tenho que buscar a célula que está em qual fase de seu processo de divisão? Metáfase. De novo, para fazer a visualização dos cromossomos, a célula deve estar em metáfase. Por quê? Porque na metáfase os cromossomos atingem o maior grau de condensação. E talvez você esteja se perguntando, para que eu quero visualizar o número de cromossomos de uma célula? Ué, gente, como é que eu faço para definir se uma pessoa tem uma alteração cromossômica numérica? Rodrigo, me dá um exemplo disso, síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. É a mais clássica de cair em prova. Trissomia do cromossomo 21. Caiu, inclusive, na última prova, o FMT, Papiloscopista 2017. Tá? Trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. Como é que eu sei que uma pessoa tem síndrome de Down? Ah, eu visualizo o fenótipo dela e sei que ela tem ali características muito comuns, a estrutura oral um pouco menor, os olhos mais puxados, as pregas... Tá, mas espera aí. Como é que eu confirmo essa síndrome? Eu tenho que analisar o número de cromossomos. Para fazer análise de cariótipo, eu preciso visualizar esses cromossomos da melhor forma possível.
Qual é a fase em que os cromossomos estão o mais visíveis para serem analisados, contados, comparados? Metáfase. Aí tem uma estratégia de laboratório que é bem simples, tá? Para que a célula permaneça em metáfase, porque não dá para fazer assim, né? Deixa a célula se dividindo, aí tenta contar, putz, não deu tempo de contar, ela já passou. Vamos de novo, vamos esperar uma outra. Não é assim, né? A ciência tem que ser mais exata possível. Então, a gente pega uma lâmina contendo a célula lá, por exemplo, da mucosa oral, você vai fazer coloração, né? Vai colocar corante nela e tudo mais. E aí você coloca uma substância, a que mais caiu em prova até hoje é a colchicina. Colchicina. Alguns conhecem colchicina como um medicamento, tá? O que a colchicina é? Uma substância que tem o potencial de despolimerizar moléculas. Tem gente que usa colchicina para despolimerizar, ou seja, degradar ácido úrico. Sabe quando a pessoa está com muito ácido úrico e está com gota, né? Excesso de ácido úrico ali nos pés, no pulso, nas mãos. Então, para que eu degrade esse ácido úrico, eu uso lá a colchicina. Beleza. Se eu pingar a colchicina nesta célula, o que vai acontecer com ela? Cara, vai degradar esses filamentos todos do fuso. As fibras do fuso serão degradadas. E são as fibras as responsáveis em puxar os cromossomos, separando as cromátides. São as fibras que puxam. Então, se eu degradar essas fibras, os cromossomos vão ficar lá, ó, posicionados no centro da célula, no maior grau de condensação e não vão se separar. E aí você vai lá e faz a contagem deles, tá? Então, percebam que eu dei bastante ênfase para a metáfase, porque ela pode sim aparecer na sua prova, tá? Bom, após a metáfase, nós temos o evento da anáfase. Vamos relembrar uma coisa? Eu disse a vocês que os centríolos eram pescadores que lançavam suas linhas, as fibrazinhas, e fisga, e se liga ao cromossomo. Tá, agora dá uma olhada nessa próxima fase. Anáfase significa separação, tá? Tenta decorar assim, ana separação, anáfase separação. Olha lá, as fibras estão encurtando, puxando as cromátides para os lados opostos, chamados polos opostos, tá? Então as fibras do fuso sofrem encurtamento. E esse encurtamento faz com que as cromátides sejam puxadas de um lado para o outro. Aqui eu quero fazer para vocês um macetezinho, um esqueminha que eu acho que vai ser útil, tá? Eu quero que você imagine aqui, ó, um cromossomo, tá? Não vou fazer ele maior, não. Acho que assim vai ficar suficiente. Na verdade, deixa eu só... dá para ser assim. O tamanho vai ser esse, eu só vou fazer ele mais denso para você visualizar melhor aí da sua casa, tá? Peraí. Vamos relembrar uma coisa? O cromossomo, ele é formado por duas, que a gente chama cromátides. Nesse caso, já tem duas cromátides, ó, uma cromátide. O que tem aqui mesmo? DNA, 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 DNA. E aqui eu tenho outra cromátide, que é a cópia, lembra? É a cópia, ó. Fala pra mim aí, responde que eu vou te ouvir. Tenho certeza que eu te ouço daqui, tá? Em que momento mesmo que vai acontecer essa duplicação do material genético? Responde aí pra mim, intérfase, isso. Especificamente, em qual período da intérfase tem essa duplicação? S. Período S da intérfase. Era 1, agora são 2. Praieiro, guerreiro, solteiro. Então, primeiro, praieiro, guerreiro. Juntou os dois, tá? Não vou contar para vocês aqui não, mas é algo assim. Você já aprendeu comigo uma coisa. Como é o nome do ponto que une as duas cromátides em um cromossomo? Esse ponto é chamado centrômero. Em outras aulas, nós classificamos os cromossomos aqui de acordo com a posição do centrômero, tá?
metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico. Fizemos isso já. Tá? Então aqui está o ponto que une as duas cromátides. Muito bem. Senhores, os estudos mostram para nós que esse cromossomo, ele tem assim, ó, de um lado e do outro, uma peça aqui no centrômero, uma peça dotada de pequenos filamentos. Uma peça dotada de pequenos filamentos. Essa peça, ela recebe um nome punk. Punk de pesadão, no sentido de porrada, tá? É difícil aparecer isso em prova, mas se aparece, você acerta e teu concorrente não. Cinetócoro. Fazendo a revisão de exercícios desse assunto, tá? Eu encontrei uma questão que mostra cinetócoro, tá na sua lista, tá? O cinetócoro é uma peça que fica no centrômero, dotada de fibras, de pequenos filamentos. Olha que legal. O cinetócoro tem os seus pequenos filamentos que se unem às fibras do fuso. Vamos fazer de conta que essa aqui é uma fibra do fuso. Ó, vão tocar uma a outra e vão se unir. O que vai acontecer agora? Separa o centrômero, ó, separa o centrômero, inclusive a separação do centrômero, a divisão do centrômero, marca o fim da metáfase. E aí, ó, se essa fibra aqui ela encurtar, vai acontecer o quê? Vai puxar essa cromátide para um lado. Se você imaginar que do outro lado tem a mesma coisa, ó, uma fibra ligada ao cinetócoro, às fibras do cinetócoro, quando essa fibra encurtar, vai puxar a cromátide. Então as cromátides se separam porque são puxadas pelas fibras. Porém, tem essa peça aí chamada cinetócoro que chama a atenção, tá? Lá no ensino médio que você já fez, ela normalmente não era cobrada, mas fazendo a verificação, a revisão de exercícios, né, de provas de biologia para polícias, para perícias, eu encontrei questões que mais de uma, que cita esse nome, cinetócoro, tá? Então, as fibras encurtam, puxando as cromátides para os lados opostos. Ok. Agora, se alguém perguntar para você como é que essa fibra se liga ao centrômero, você vai dizer que, na verdade, o centrômero é dotado do cinetócoro, né, que é uma área cheia de fibras, e aí essas fibras elas se atraem, elas se encontram e ficam ligadas umas às outras. Tá? Então, fechamos a anáfase, separação das cromátides irmãs. Anáfase, separação das cromátides irmãs. Observe que nós começamos a nossa divisão mostrando a célula com 4 cromossomos duplicados. Tá? Olha o que vai virar agora. Eu quero que você já imagine que essa célula vai se separar aqui assim, ó. Vai se dividir bem aqui no meio. Olha o que você vai ter? 4 cromossomos simples de um lado, 4 cromossomos simples do outro. É a ideia. A quantidade de cromossomos que começou? 4. A quantidade que vai terminar? 4. Ah, mas estava duplicado. Ela duplicou para se dividir. A duplicação foi com esse intuito, para que houvesse posteriormente o processo de divisão. Tá? Para encerrar, nós temos a última fase. Em citologia, na verdade assim, não é só em citologia, é de origem do latim, né? Mas é muito utilizado em citologia o prefixo telo, para final. Quer ver? Aquele cromossomo que tem o centrômero posicionado no final de sua estrutura, telocêntrico. Aqui, a mesma coisa. Telo significa fase final, última fase, tá? Fase extrema, em que vai acontecer o quê? A célula vai voltar à condição original. Como é voltar à condição original? Ela vai ter a descondensação dos cromossomos, ó, você não enxerga mais cromossomo.
Agora você está enxergando cromatina. Então os cromossomos vão descondensar, vai voltar ao estado original de cromatina. O nucleolo vai reaparecer, a carioteca vai ser formada novamente, tá? E, principalmente, a célula vai sofrer divisão. Essa divisão, essa separação do citoplasma. Separação do citoplasma tem um termo para ela, tá? Separação, cinese. Citoplasma, cito, então citocinese, separação do citoplasma, divisão citoplasmática, formando duas células, tá? Tudo que eu falei a vocês agora está escrito aqui no final e você tem acesso a esse material, né? Então, tudo que foi falado por mim, descrito por mim, aparece escrito aqui no meu slide, tá? Então, o processo encerra-se com a citocinese, separação do citoplasma. Agora, poderia aparecer numa prova para você assim, toda vez acontece a citocinese desse jeito, a membrana sofre uma invaginação, um estrangulamento, uma dobra e acaba a célula se separando em duas? Nem sempre, tá? Então, há uma comparação da célula vegetal com a célula animal nessas horas. Tá? Como na biologia de concursos, nos editais, normalmente aparece também algo voltado para botânica, então é legal você lembrar que na célula vegetal não tem como haver essa dobra dos envoltórios, uma vez que célula vegetal é dotada de parede celulósica. Ó, celulose é dura, dá rigidez. Rigidez suficiente para que esse envoltório não consiga dobrar. Então, para uma célula vegetal se dividir, ao final é construída uma parede de dentro para fora. De dentro para fora, do centro para a periferia, é força centrífuga. Então a gente chama de citocinese centrífuga a construção da parede chamada lamela média. Tá? Força do centro para a periferia, centrífuga. Tá? E dividindo o citoplasma em dois, dividindo em duas células. Então a lamela média é uma parede que surge na divisão de células vegetais e que marca a ocorrência da citocinese centrífuga. Se quiser mais uma dica, a lamela média é construída pelo complexo de Golgi, tá? Construída pelo complexo de Golgi. Célula animal, essa não. Nós, animais e os protozoários, nós não temos parede celular em nossas estruturas celulares, então, tá? Não temos parede. Assim, a nossa membrana tem todo o potencial elástico de ser estrangulada, de sofrer essas invaginações, dobras para dentro. Então aqui estamos falando de uma citocinese centrípeta, força ao centro, tá? Então, células animais e células de protozoários, tá? Por último, a gente vai dar uma olhada bem rapidinho na finalidade da mitose, tá? Porque chega no final da história, você fala assim, beleza, Rodrigo, então a mitose acontece quando? Ou então o principal, né? Mais comum. Em mim, acontece quando? Eu vou dizer, toda hora, todo tempo, não para, não para, não para, não. Eu espero que não, tá? Aliás, depois que você morrer, ainda vai ter mitose, né? Por algumas horas, quem sabe até dias, não sei. Mas é possível. O que acontece, moçada? Espermatozoide, célula reprodutiva, se encontra com um ovócito, aqui não estão guardadas as proporções, obviamente, se encontra com um ovócito e acontece a fecundação. É a formação da primeira célula 2N da espécie humana. Vamos pensar aqui em espécies animais, espécie humana. É a formação da primeira célula 2N, que é o zigoto. É uma célula 2N. Essa uma célula virou você, que está me ouvindo agora, que está me assistindo agora. Ou seja, essa uma célula teve que fazer o quê? Intérfase. G1, S, G2, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Viraram duas células. Cada uma delas fez o quê? Intérfase. G1, S, G2. Depois,
prófase, metáfase, anáfase, telófase, viraram 4 células, 8, 16, 32, 64, 128, 356, não sei mais fazer contas. Ou seja, ao longo do tempo, você desenvolveu a sua estrutura através do processo de mitose. E quando você se corta, além da cicatrização, tem renovação celular. E quando você toma um banho bem tomado, se esfrega todo, você tem renovação celular. Os seus tecidos, eles são constantemente renovados. E essa renovação é feita como? Mitose, mitose, mitose e mitose. Então dá uma olhada. Crescimento e regeneração de tecidos, cicatrização, divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Eu falei essas aí. Tá? Aqui foi feito um complemento, que é já um pouquinho de exceção. Tá? Células vegetais apresentam gametas formados por mitose, né? É uma fase de vida da célula vegetal. A gente tem gametófito e esporófito, né? O gametófito ele já é haploide, então ele forma gametas também através de mitose. E animais que sofrem partenogênese, vamos pegar o zangão aí classicamente, né? O zangão, ele só tem o material genético da mãe dele. Ele é N, ele é haploide, tá? Então, para ele formar gametas, ele tem que formar por mitose também, não tem jeito. Tá? Mas como via de regra, essas três que eu citei, crescimento e regeneração de tecidos, cicatrização, divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Tá? E agora, a última imagem que eu vou usar para vocês é essa análise de o que acontece com o material genético ao longo do processo de mitose. Então, quantidade de DNA ao longo do tempo. Quantidade de DNA ao longo do tempo. Olha só, eu tenho aqui como número 2. Então, G1, quantidade permanece a mesma e vai acontecer duplicação de DNA no período S. Então, passou a ser 4 DNA. Tá? Depois, permanece em G2, em prófase, em metáfase. E lembra, é na anáfase que vai acontecer a separação das cromátides irmãs. O que estava duplicado volta a ser simples após a ocorrência da citocinese, que é na telófase. Tá? Então aqui eu quero chamar a sua atenção para 2 itens. Em que período acontece a duplicação do DNA? Período S. Quando a célula tem o retorno da quantidade de cromossomos para o seu valor normal, na anáfase. Eu preciso que você perceba essas 2 variações. Assim, moçada, a gente encerra essa nossa primeira aula sobre ciclo celular, intéfase e mitose. Conforme combinado, eu vou já disponibilizar para vocês uma segunda aula sobre o mesmo assunto, ciclo celular, porém falando de meiose e aí sim, fechando o conteúdo com a resolução do exercício. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.